Meus queridos, em Colossenses capítulo 3, verso 17 a 24. Colossenses capítulo 3, verso 17 a 24. Os irmãos vão entender agora o porquê que nós adoramos ao Senhor com esta canção. Nós vamos hoje sair daqui com esta palavra cravada na nossa mente através desta canção. Eu tenho certeza que os irmãos vão chegar em casa hoje, quando estiver ali ou fazendo almoço ou almoçando em família, vão estar lembrando desta canção, através desta palavra. No verso 17 de Colossenses capítulo 3 diz assim: E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. A minha aqui está em outra versão, mas os irmãos vão acompanhando aí na tela. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua esposa. Olha o princípio, hein? Ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Verso 20. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. 21. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo os vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar aos homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. Verso 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa herança. É a Cristo o Senhor que estais servindo. Glória a Deus. Te adoramos, ó Deus, te bendizemos, ó Pai, pela tua palavra. Que não seja o homem, o Anderson, mas que seja a boca de Deus, transmitindo para a tua igreja. Me usa como instrumento em tuas mãos, como um vaso de honra, para ministrar essa palavra para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmão, deixa o Senhor te usar aí. Meus queridos, o texto que nós lemos foi um texto bem direto, bem simples, mas quão difícil de colocar em prática. E as coisas de Deus é assim, minha irmã. É tão simples e nós dificultamos as coisas. E nós aprendemos aqui e vamos falar de alguns princípios. Mas antes disso, eu quero fazer uma pequena introdução. Por quê? Porque quando eu estava a estudar esta palavra, o que me veio à memória foi sobre a palavra caráter. Como hoje as famílias estão trabalhando de uma forma contrária aos princípios da palavra de Deus. E Deus está trabalhando dentro da família, através dos membros da família, mas mudando caráter. Mas o Anderson, seja mais direto. Como mudar o caráter? Tirando o caráter humano do velho homem e colocando o caráter de Deus, para que nós possamos ter uma referência. É como alguém tivesse olhando para você no seu ambiente de trabalho
e vendo uma outra semelhança que não é a sua. Estão tentando entender? Vendo em você uma semelhança de Cristo, através do seu caráter, através das suas ações, porque foi o que nós cantamos e lemos, de tudo que nós fizermos, não por palavras e por ações, mas que seja da vontade de Deus. Então, meus irmãos, se nós lermos aqui a palavra de Deus, nós vamos ver Deus na semelhança de um bom pastor. Nós vamos ver Deus como um bom pai. Nós vamos ver Deus como o Senhor dos senhores, como o príncipe da paz. Só que eu quero que nesta manhã nós conseguimos ver Deus de uma outra forma, conforme em Isaías 64:8, que diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Então eu quero que nesta manhã nós possamos enxergar Deus não somente como Pai, mas como o nosso oleiro, Sérgio, como o nosso oleiro. E o que me chama a atenção, que o oleiro, quando ele vai tratar o vaso, ele pega aquele vaso lá, o barro, bem seco, bem duro, e é necessário inserir alguns elementos no vaso. É necessário colocar água. É necessário Deus penetrar na nossa alma, o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ver Deus. Nós precisamos, como vaso, permitir que a água entre na nossa vida. E não só isso, o oleiro precisa colocar mão no vaso. Eu não sei se todos aqui já tiveram o privilégio de ver como é feito o vaso. Quem olha no início pensa que não tem nenhum valor. Quem olha no início não vê formosura nenhuma. Quem olha no início não vê beleza nenhuma. Assim é a nossa vida, minha irmã, no início de uma caminhada cristã. Sem forma, sem beleza, somente o barro. E Deus vai tratando o vaso de dentro para fora. Deus vai tratando, vai colocando a mão dentro do vaso e vai dando a forma de dentro para fora. Assim Deus faz e está fazendo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, todos os dias. E algumas pessoas pensam: será que Deus não está falando comigo? Eu estou passando por essa prova, eu estou passando por essa dificuldade, mas é Deus tratando o vaso. Deus trata o vaso conforme o seu tempo. E é todos os dias, que Deus vai tratando o vaso para mudar a forma dele, para que o vaso possa ter um valor. E nós temos um valor perante o Pai. E nós temos que entender isso. Por que que Deus hoje te chamou aqui?
por que Deus hoje separou este culto? Porque Deus quer tratar o caráter da sua família. Deus quer penetrar dentro da sua família para mudar o caráter dela, para que a sua família possa ter um caráter cristão, para que as pessoas possam olhar para a sua família e ver uma família diferente, uma família de valor. Mas para isso, nós precisamos aceitar que Jesus entre na nossa família, que Jesus possa penetrar na nossa família. E nós precisamos entender isso. O processo que você está passando hoje é necessário, é Deus formando o vaso. Todos os dias, Deus vai formando o vaso, conforme a vontade dEle. Cada vaso tem uma perspectiva, cada vaso tem uma forma. Nós não somos todos iguais. Cada família tem uma forma de viver. Mas o que me chama atenção nesta palavra, os princípios são os mesmos. A família pode ser diferente, mas o princípio é o mesmo. E a palavra de Deus, ela está e foi e sempre será direta para nós. E o texto que nós lemos aqui, que foi bem frisado, que é o verso 23 deste capítulo, fala: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E alguns agora podem me dizer: agora, pastor, eu já aprendi. Tudo que eu fizer agora em casa, tudo que eu fizer por palavras ou por ações, é para o Senhor. Então eu posso ir embora. Amém. Amém para a tua resposta. Mas nós precisamos todos os dias ir mais profundo nos versos que nós lemos, não parar por aqui, porque o Senhor, Ele frisou bem no verso 17 e concluiu no verso 23, mas antes disso, Paulo, quando escreveu esta carta, ele quis dizer para uma igreja que nós precisamos, maridos, mulheres e filhos e pais. Ele separou e foi bem direto. E ele falou algo para os homens aqui. E agora eu vou começar a falar por classe, para nós aprendermos melhor neste culto de família. Porque se eu viesse aqui e falasse só para as mulheres, aí você já viu, né? Ali eu não poderia nem sair daquela porta. Então eu vou começar, varão, pelos homens. Verso 19: maridos, amai a vossa esposa, Esse é o nosso desafio, amar a nossa esposa, conforme a Cristo ama a sua igreja. E como que eu amo a minha esposa? Vamos lembrar sempre do que nós cantamos aqui: por palavras e por ações. Às vezes está difícil, mas eu amo a minha esposa conforme Jesus ama a igreja. Nós precisamos tratar a nossa esposa conforme Jesus trata a igreja. Nós não podemos usar como uma semelhança conforme as outras pessoas aí fora.
Nós precisamos ter uma entrega. O amar aqui é doar, é entregar tudo de si para cuidar da sua esposa, cuidar dela conforme Jesus cuida da igreja. O amar aqui é doar. Doar o quê? É doar seu tempo para sua esposa. Eu sempre falo lá em casa, e todas as vezes nós falhamos também. Quero dizer para os irmãos, lá em casa, nós também temos que todas as vezes, não é porque nós estamos aqui que nós somos, referência é a palavra de Deus. A referência é a palavra de Deus. O Senhor nos chamou para estarmos neste ministério. Mas eu quero que os irmãos olhem como referência a palavra de Deus. E nós, como homens, falhamos, mas eu sempre falo com a minha esposa, falo, amor, olha só, sempre quando eu te pedir algo, e sempre quando você me pedir algo, pode acontecer qualquer outra coisa, mas o seu pedido é prioridade para mim. Vou contar um exemplo para os irmãos. E tem uma pessoa aqui no templo que está de prova, que trabalha comigo. Essa semana minha esposa foi para o hospital fazer uma eco, né? E ela estava muito cansada e foi de autocarro. E eu estava em reunião. E ela me liga, amor, estou muito cansada, não vou conseguir ir de autocarro. Naquele momento, eu parei o que eu estava fazendo, e a prioridade era a minha esposa. Eu fui transparente com a minha equipe. Eu falei, eu vou interromper agora, nós vamos concluir em um outro momento, porque eu tenho uma missão a cumprir. E eu interrompi a reunião, fui lá para o hospital, peguei a minha esposa, levei para casa, perguntei como estava tudo bem, voltei para o trabalho. Meus queridos, nós precisamos amar a nossa esposa, orar pela nossa esposa, jejuar pela nossa esposa, ter uma entrega, não o amor do falar, mas o amor através de ações. É assim que Jesus Cristo fez pela sua igreja, morreu na cruz do Calvário por você, por mim. Foi uma entrega. E o marido precisa entender isso hoje. O amar aqui é muito mais do que um amor do dicionário. É uma entrega total. É isso que nós precisamos viver como princípio bíblico. A sua referência, marido, é Jesus Cristo. Não é o homem. Não é o homem aí fora. Não é o que está nas mídias que você está ouvindo. Não. A sua referência é Jesus Cristo perante a igreja. Para nós que podemos ser imagem e semelhança. Ponto. E as mulheres? E as esposas, meu pastor? Vamos lá. Mulheres, sede submissa a vossos próprios maridos. Eu vou bater e confortar. Algumas mulheres aqui aprendem a palavra submissa de uma forma contrária à Bíblia. Algumas mulheres aqui falam, que eu já ouvi em encontro de casais que nós ministramos, que aprendem sobre submissão o que está no dicionário. O que está no dicionário é o que está abaixo de alguém. Submissa é o que está abaixo no dicionário. Abaixo de alguém, de alguma pessoa.
Mas quando Paulo escreve na carta de Colossenses para as esposas, ele está se referindo a uma palavra grega. Submissa está se referenciando à palavra hipotassomai. Podem anotar aí. Hipotassomai. Essa palavra grega, ela significa debaixo de uma autoridade. Não é abaixo, é debaixo de uma autoridade. Então, quando ele está dizendo, mulheres, sede submissa, é debaixo de uma autoridade, como homem. Igreja, quando sede submissa ao Senhor Jesus, é debaixo de uma autoridade cristã, de uma autoridade divina. Então, hoje, as mulheres, no geral, invertem esse sentido. Eu, submissa ao meu... Jamais, quem manda lá sou eu. Quem vai falar não é isso. A submissão aqui é a palavra debaixo de uma autoridade do homem perante o seu lar. Do homem como cabeça dentro da sua casa. Por isso que nós homens precisamos abraçar essa autoridade de homem, essa autoridade de marido, essa autoridade de pai. Não transmitir esse papel para a mulher, não transferir. Eu trabalho, fico meses fora, quem manda lá em casa é minha esposa, ela que paga, ela que compra, desculpa eu estar falando dessa forma, mas é o meu jeito, e ela que faz tudo. Homens, precisa ter uma autoridade dentro de casa, e a mulher respeitar a autoridade do marido, conforme, de novo, Jesus Cristo perante a igreja. A igreja é submissa à palavra de Deus. A autoridade aqui é a palavra de Deus. A revelação vem de Deus. E nós obedecemos a palavra de Deus. E nós servimos uma igreja que está debaixo da palavra de Deus. Quem está comigo diz amém? Amém. Glória a Jesus. Vou avançar mais por causa do horário. Então, mulheres debaixo de uma autoridade. Filhos, no verso 20, obedecei em tudo os vossos pais. Como hoje a nossa geração, essa geração fast food, essa geração que quer tudo para ontem, essa geração que está numa geração da velocidade da informação, estão perdendo esse princípio bíblico que é a obediência. Eu quero dizer aqui para os jovens, obedecer aqui não quer dizer algo que você está a fazer porque é uma obrigação, não é isso. Obedecer aqui é um dever. Obedecer aqui é um princípio. Obedecei os seus pais. Nós precisamos hoje, qualquer situação que não te agrade, filhos, obedeça à autoridade dos seus pais. Isso é um princípio. Assim você vai estar honrando seus pais. E Deus vai multiplicar as bênçãos na sua vida por esse ato da obediência. Obedeça os seus pais. Eu não estou gostando, meu pai mandou desligar o computador, desligar o telemóvel. Obedeça os seus pais. O meu pai mandou eu estudar e não sei o que. Obedeça aos seus pais. É um princípio. O oleiro, quando
ele trata o caráter do vaso, e tratar caráter de pessoas dói. Tratar caráter dói, porque tira o velho homem, tira os velhos hábitos e coloca hábitos novos. Semelhança de Cristo dói, porque mexe de dentro para fora. Então, meus queridos jovens aqui, filhos aqui presentes, guardem esta palavra, crava ela aqui no coração, em todas as fases da sua vida, faculdade, trabalho. O Pai falou, é porque Ele te ama, conforme Jesus ama a igreja. Todo pai ama o filho, ele quer o melhor para o filho, então obedeça aos seus pais. E sabe o que os pais vão fazer com isso? Em seguida, não vai irritar os seus filhos. Pais, não irritei os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. É uma mão de via dupla. É através da obediência que os pais vão tratar os filhos da forma que eles precisam ser tratados. E nós precisamos aprender isso. E a pergunta que eu quero fazer para a igreja nesta manhã, encerrando esta palavra: quando eu sei que Deus está mudando o caráter da minha família? Quando eu sei que Deus está mudando o caráter da minha da minha família? Quando o marido ama sua esposa, quando a mulher for submissa ao marido, quando o filho obedece os seus pais e quando os pais não irritam os seus filhos. Simples assim. Simples assim. Vou repetir. Resumindo, quando o marido ama sua esposa, quando a esposa é submissa ao marido, quando os filhos obedecem os pais e quando os pais não irritam os filhos. Aí você vai estar vendo. Tão fácil. Nós precisamos, sim, levar isso para dentro da nossa casa. Levar esta mensagem que nós preparamos para você, para que você possa, a partir de hoje, seguir esse princípio. Mas não assume isso tudo. Só assume o que é para você, marido. Só assume o que é para você, esposa. Só assume o que é para você, filho. Aí sim, a família está em unidade. A família está em unidade. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos viver em unidade, no mesmo propósito. No mesmo propósito. Quando nós praticarmos isso daqui, quando nós seguirmos esses princípios da palavra de Deus, assim a família vai estar vivendo em um lar totalmente de paz, em um lar de harmonia, em um lar onde veio o conflito, mas Deus está presente, aonde... Eu vou só, antes de encerrar, eu queria falar algo para vocês aqui, que aconteceu essa semana. Olha, quando você sente, pastor, quando um lar, ele está totalmente vivendo em princípio. Essa semana nós estávamos jantando, conversando sobre algo em casa. Estava nós quatro, vamos falar nós quatro. Estava nós quatro à mesa, e o meu filho fez uma pergunta e falou bem assim: como está a nossa situação do Brasil, pai? E aí eu comecei a responder a ele como é que estava a nossa situação, e de repente ele falou bem assim: vamos orar? Vamos orar para que Deus possa entrar nessa situação e resolver logo? Eu fiquei assim de uma forma tão maravilhado.
ele não está aqui presente, igreja, porque ele está a trabalhar, vamos dizer assim, né? Trabalhando numa Jovens Cascais. Então eu fiquei tão maravilhado que ele, de repente, poderia a mãe falar isso, poderia o pai falar, mas ele chegou e falou: vamos orar para Deus interferir nessa situação lá. Na hora, para tudo, dá as mãos, vamos orar agora, porque se Deus tocou no coração dele, é porque tem que ser aquela hora. Então, meus queridos, isso é uma família. Quando vem a dificuldade, lembra do recurso eterno. O nosso recurso é o Senhor, e nós precisamos, em todos os momentos, buscar esse princípio, para que a consagração, a oração, o louvor, o jejum, a leitura da palavra, seja sempre um hábito dentro da família. São ferramentas que nós precisamos praticar, e quando os membros da família estão em unidade, é na hora, é na hora. Então nós precisamos disso. Eu te convido a fechar os olhos agora. Feche os olhos. Nós vamos orar pela sua família. O Ministério de Louvor já pode estar se aproximando. Nós vamos orar pela sua família. Se algo aqui nesta manhã, se uma palavra dessa, se um versículo desse tocou no teu coração, tocou na sua alma, tocou na sua família, fala com o Senhor. Não vou te chamar aqui à frente, mas fala com o Senhor agora. Ou pede perdão à sua esposa, ou pede perdão ao seu esposo, ou pede perdão ao seu filho, por algo que aconteceu nesta manhã, ou nesse dia, ou nessa semana. Mas eu creio em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus está indo agora, dentro da sua casa, tirando tudo que não glorifica o teu santo nome, restaurando a sua casa, tirando o que não edifica a tua casa, mas limpando tudo que não glorifica o teu santo nome. E neste momento, há um momento de restauração, há um momento de cura, há um momento de salvação na tua casa. Eu oro, ó Deus, em prol das famílias aqui presentes. Ó Deus, fortalece a alma, fortalece o espírito, ó Pai. Que os princípios possam ser cravados no coração do marido, no coração da esposa, no coração do filho, ó Deus. Abençoa as famílias aqui presentes, em nome de Jesus. Amém.